Imagine um mar de areia que se estende até onde a percepção humana alcança. Um deserto que hoje chamamos de Saara, mas que esconde em seu ventre um anacronismo geológico que desafia cada página dos nossos livros de história. Por milênios, fomos ensinados que a civilização floresceu em ciclos previsíveis, das margens do Nilo às planícies da Mesopotâmia. Mas o que acontece quando a própria Terra decide cuspir uma verdade que não fomos treinados para processar? Relatos isolados de exploradores do século XIX, muitas vezes descartados como delírios de insolação, descreviam algo impossível sob as dunas móveis de um mar de areia esquecido. Eles falavam de superfícies que não eram pedra, nem argila, mas um vidro translúcido, tão puro e vasto que parecia ter sido forjado no coração de uma estrela. Não estamos falando de pequenos fragmentos de sílica derretida por impactos de meteoritos, mas de estruturas arquitetônicas complexas, labirintos que se estendem por quilômetros abaixo da superfície, onde a luz do sol, quando penetra por fendas raras, se fragmenta em um espectro de cores que a humanidade só aprenderia a manipular milênios depois. Essa cidade invisível, este labirinto de vidro, não foi construída com o suor de escravos ou ferramentas de bronze, pois a precisão das junções e a curvatura das paredes sugerem uma maestria térmica que simplesmente não deveria existir em nossa linha de tempo oficial. Ao descermos mentalmente por esses corredores de cristal, percebemos que o silêncio lá embaixo não é vazio. É carregado pela pressão de uma história que foi apagada por uma catástrofe que transformou um paraíso verde em um inferno de poeira. A escala do que foi encontrado é tão vasta que obriga a nossa mente a uma ruptura de padrão imediata. Não estamos olhando para uma tribo perdida, mas para um império global que dominava a luz como nós dominamos o silício. Mas aqui reside a virada que desorienta os mais céticos. As análises químicas desse vidro revelam traços de elementos que não são nativos da crosta terrestre, sugerindo que o labirinto não era apenas uma habitação, mas um imenso reator ou um mapa estelar gravado na própria estrutura da cidade. Como poderiam homens antigos conhecer a composição das estrelas distantes e gravá-las em paredes que resistem ao peso de trilhões de toneladas de areia? A progressão desse mistério nos leva a questionar se o que chamamos de progresso é, na verdade, uma lenta recuperação de algo que já possuímos e perdemos. Enquanto caminhamos por essas galerias transparentes, a luz das lanternas revela que as paredes contêm figuras suspensas, não pinturas, mas sombras capturadas no interior do próprio vidro, como se o tempo tivesse sido congelado em um instante de terror absoluto. Seria o Saara o local de um experimento que deu errado? Uma tecnologia de energia tão vasta que vitrificou tudo o que tocou em um raio de centenas de quilômetros? O deserto não é apenas areia, ele é o túmulo de uma era de ouro que tentou brincar com as leis fundamentais da realidade e foi sepultada pela própria arrogância. Se o vidro é o resultado de um calor intenso e repentino, então o labirinto de vidro não é apenas uma construção, é o que sobrou de um impacto que mudou a órbita do conhecimento humano. Cada corredor que se bifurca nos leva a uma nova sala de maravilhas, onde objetos de geometria impossível flutuam em nichos selados, ignorando a erosão do tempo que destruiu as pirâmides e os templos de pedra. A resistência desse material é tamanha que nem mesmo o peso das eras conseguiu trincar a sua transparência, permitindo que olhemos para o passado como se olhássemos através de uma janela aberta para ontem. É uma lição de humildade para a nossa era digital, que acredita ser o ápice da inteligência. Descobrir que sob os pés de nômades que cruzam o deserto, repousa uma rede de informações e energia que faz nossa internet parecer um brinquedo de crianças. A verdade sobre o labirinto de vidro é que ele é um espelho, e ao olharmos para suas paredes profundas, não vemos apenas o passado, vemos o reflexo de onde nossa própria ambição tecnológica pode nos levar se esquecermos o equilíbrio com o mundo natural. A areia continuará a se mover, os ventos continuarão a soprar, mas o vidro permanecerá lá, inabalável,
aguardando o momento em que a humanidade será madura o suficiente para abrir suas portas sem ser consumida pela luz que ele ainda emite. O que estamos prestes a desenterrar não é ouro ou ossos, é a prova final de que a história é um círculo e que o futuro que tanto buscamos já foi vivido, construído e abandonado no coração do Saara, deixando apenas o brilho frio de um labirinto que se recusa a desaparecer na escuridão do esquecimento. A cada segundo que passamos ignorando essas evidências, permitimos que a poeira cubra a nossa própria origem. Mas o brilho sob a areia é um lembrete persistente de que nada permanece oculto para sempre, especialmente quando a verdade é feita de um cristal que sobreviveu ao fim do mundo. Você já havia ouvido falar nessa história? Seu conhecimento é muito importante para nós. Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma história absurda.